verso 18, diz assim a santa palavra do Senhor: Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Meus irmãos, em nossas exposições nós temos já há alguns meses explorado o livro de Gênesis, livro este que é fundamental para entendermos o plano de Deus para o seu povo. Como nós sabemos, recapitulando, ele foi escrito ou compilado por Moisés junto com os livros do Pentateuco, que são Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes provavelmente foram dados aos israelitas enquanto estavam à beira da terra prometida, aguardando para que pudessem adentrar. Isso significa que foi escrito muito depois dos eventos descritos nos capítulos iniciais de Gênesis, certo? Então, entender esse contexto nos ajuda a compreender Gênesis da maneira correta, especialmente a nossa passagem que acabamos de ler hoje. Sob a inspiração divina, Moisés escreveu para responder indagações ou questionamentos fundamentais que os israelitas estavam enfrentando, estavam se questionando, como por exemplo, quem somos nós? Quem é o nosso Deus? O que Deus requer de nós? E ainda mais, como nós chegamos até aqui? Como nós chegamos e por que chegamos até esta situação? Em outras palavras, Gênesis responde tanto para os israelitas quanto para nós a grande questão: qual é o nosso lugar no plano de Deus? Ok? Então, até agora, nós percorremos os primeiros 8 capítulos e meio. Estamos na metade do capítulo 9. Então, 8 capítulos e meio. Nessa jornada nós vimos a criação do universo por Deus e tudo que há nele, a comissão da humanidade por Deus, a comissão que foi dada a Adão e Eva. Vimos a desobediência e a queda de toda a humanidade representada em Adão e Eva quando pecaram. Vimos também a rebelião incessante da humanidade contra Deus. É o que temos visto até aqui, até o capítulo 8. Então, nós vimos a destruição do mundo por meio de um dilúvio como um ato de julgamento divino. E, finalmente, nós vimos a salvação de uma família, a de Noé.
e de um barco cheio de pares de animais comissionados por Deus a repovoar toda a terra. E então nós vimos também Deus se comprometendo com Noé, ou com a humanidade, no pacto que nós chamamos do pacto de preservação, tendo como sinal o arco-íris nos céus. E a partir disso nós fizemos um resumo de toda a teologia do pacto, identificando as principais alianças de Deus para com o seu povo. E vimos que isso faz parte da administração do pacto da graça. Ok, meus irmãos? E tudo isso nos leva à nossa passagem de hoje, que é a conclusão da história de Noé, do piedoso Noé. Mas veja, o que encontramos em nossa passagem hoje? Noé, que antes havia sido descrito como justo e obediente, agora aparece embriagado e nu em sua tenda. Isso nos deixa com algumas perguntas, no mínimo importantes, meus irmãos. Como entender esta cena? O que Deus quer nos ensinar por meio dela? Vamos orar para que Deus nos guie em nossa exposição, para que possamos compreender verdadeiramente essa passagem e sermos edificados, transformados por ela. Oremos. Bendito Deus, nosso Senhor e Pai, mais uma vez nós estamos erguendo as nossas vozes a Ti em oração. Nesse momento nós queremos Te pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos guie através da exposição da Tua Palavra, que eu possa ser usado como instrumento, Senhor, para transmitir aquilo que Tu tem preparado ao coração ou aos corações do Teu povo, da Tua igreja que está aqui reunida, e que os seus corações sejam preparados pelo Espírito Santo e sejam encontrados como solo fértil, que a semente da palavra venha cair e frutificar e dar bons frutos, frutos de arrependimento e de justiça. Nós oramos a Ti, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Meus irmãos, Noé, por causa de sua fé, certamente foi o maior homem de sua época. Vejam, ele foi obediente ao mandamento divino de construir uma arca. Através disso, ele condenou os homens ímpios de sua época por sua obediência aos mandamentos de Deus. Por meio de sua obediência, ele condenou toda a raça humana que vivia naquela época. Por isso, seu lugar é honrado entre os heróis da fé, em Hebreus 11, que lemos na nossa liturgia. Vejam, o mundo havia sido purificado da maldade dos homens, e um homem justo, com sua família, eram agora os únicos habitantes de toda a terra. Mas, embora Noé tenha sido heróico em sua fé durante os anos de crise, essa mesma força não permaneceu inabalável nos tempos de relativa paz que se seguiram após o dilúvio. Meus irmãos, as Escrituras nunca idolatram os santos de Deus. Elas, ao contrário disso, apresentam tanto suas fraquezas quanto as suas virtudes. A vida de cada um dos santos homens de Deus que foram registradas nas Sagradas Escrituras proclama em voz alta a declaração do apóstolo Paulo: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pois bem, a nossa sessão começa com uma introdução onde o escritor, mais uma vez,
ele chama a nossa atenção para o fato de que Noé teve 3 filhos. E de que Noé e seus 3 filhos saíram da arca. E os nomes dos filhos são repetidos mais uma vez. Se Noé teve mais filhos depois, não é mencionado. E se não é mencionado, não é importante para nós. Certo? Os 3 que são mencionados são aqueles de quem toda a terra será repovoada. Agora notem, o que Canaã tem a ver com isso? Ele é mencionado aqui de uma forma especial. Com que propósito? Para tornar os versículos e os capítulos seguintes compreensíveis, tanto para nós quanto para aqueles que eram o alvo desse texto, os israelitas, que estavam se questionando. Então, essa menção especial feita a Canaã serve para isso, para tornar os textos seguintes compreensíveis. Note, Canaã é mencionado não apenas uma vez, mas 2 vezes, no verso 18 e no verso 22. À medida que a história avança, nós veremos que Canaã não é apenas um detalhe aleatório, mas parte de um contexto maior que conecta essa narrativa à história do povo de Israel, que aqui, nesse contexto, ainda não tinha sido estabelecido. Seguindo adiante, a partir do verso 20, nós encontramos a embriaguez de Noé. O verso 20 começa da seguinte forma: sendo Noé agricultor. O que significa simplesmente que Noé, ele começou a lavrar o solo novamente, porque ele já era agricultor, certo? Para que houvesse comida para a sua família. Vejam, Caim já havia se envolvido nesse tipo de trabalho e, sem dúvida, essa era a ocupação da maioria do povo naquela época. Ele não apenas lavra o solo, mas o texto continua e nos diz que ele passou a plantar uma vinha. Ora, o processo de fazer vinho já era conhecido por Noé, certo? Ele não descobriu esse processo após o dilúvio. E certamente, meus irmãos, Noé também já havia bebido vinho antes. Isso em si não é mal, certo? E não lemos, inclusive no texto, nenhuma palavra de condenação aqui. Noé plantar uma vinha, produzir vinho e beber vinho não é passivo de condenação. É importante nós notarmos aqui que a Bíblia frequentemente descreve o cultivo da videira e o vinho como bons dons de Deus. Principalmente ao tomá-lo como o sinal da nova aliança em Cristo Jesus. Nós vemos isso em Salmo 104, verso 15. Lucas, capítulo 22, verso 20. Profeta Isaías, no capítulo 25, verso 6. Porém, meus irmãos, as ações de Noé não parou nisso. Aqui nós temos o problema. Ele bebeu em excesso. E o texto continua nos dizendo: embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Meus irmãos, a embriaguez e a nudez, ambas, são fortemente condenadas nas Escrituras. Nós vamos ver isso em Efésios, capítulo 5. E também no Antigo Testamento, em Abacuque, capítulo 2. Certo? Então, e os versículos seguintes deixam claro que esse ato de Noé, a embriaguez
E a nudez teve consequências que abrangem gerações. Teve consequências sérias. Este homem, Noé, que permaneceu tão forte durante todos os anos em que a arca estava sendo construída, que deu um belíssimo testemunho. Este homem que adorou a Deus com sacrifícios quando deixou a arca. Este homem que recebeu as gloriosas promessas de Deus após o dilúvio. Este homem agora, na sua velhice, na relativa segurança de seu próprio lar, cai em pecado grave. Vamos ao verso 23. No verso 23 nós encontramos o contraste nas reações dos filhos de Noé. Em sua embriaguez, Noé está descoberto em sua tenda, está desnudo. Meus irmãos, o sentimento de vergonha foi suprimido por seu estado de embriaguez. Algo perigoso é apontado aqui. Porém, nós vemos que seu filho, Cã, entra na tenda e vê a nudez de seu pai. Meus irmãos, aqui, de acordo com o original, não foi simplesmente uma olhada por acaso que Cã deu. O original nos diz que ele se deleita em ver seu pai naquele estado. E isso é atestado quando ele corre para contá-lo, para fazer isso conhecido a seus irmãos. Ele dá evidências de uma atitude totalmente imoral. E por conta disso, há aqueles que acreditam que Cã se envolve em ações ainda mais pecaminosas em relação ao seu pai. E eles se referem às palavras que estão escritas no verso 24, que diz o seguinte, que Noé sabia o que o seu filho mais moço havia feito. Como Noé sabia? O comentarista na Bíblia de Genebra, ele vai comentar que o texto dá indícios de que Cã se aproveitou-se da embriaguez de seu pai e o violentou sexualmente. Há indícios. No entanto, o texto não menciona nada além de que ele tinha visto a nudez de seu pai e tinha falado sobre isso a seus irmãos. E este já é um pecado sério o suficiente. Desonra ao seu pai. No verso 23, nós vemos então os seus irmãos, Sem e Jafé, que revelam uma atitude totalmente diferente. Vejam o contraste. Eles não se deleitam com o pecado de seu pai, mas eles depressa, rapidamente o cobrem. E além disso, meus irmãos, eles se certificam de que não vejam a nudez de seu pai. De que forma? Caminhando de costas para dentro da tenda, com uma vestimenta sobre os seus ombros. E assim, cobrindo sua nudez. Notem, nenhuma palavra é registrada de que eles condenaram a atitude de Cã. Mas as suas ações certamente condenaram esta ação. Eles não precisaram falar, eles não precisaram emitir palavras de condenação. Eles simplesmente agiram de uma forma totalmente diferente, de uma forma piedosa e
honrosa para com seu pai, que condenou totalmente a ação imoral e desonrosa praticada pelo seu irmão Cã. Eles demonstram respeito por seu pai, mesmo que ele esteja bêbado. Vejam, as ações de Noé em si, meus irmãos, não merecem respeito, mas ele tinha o legado de uma vida justa e piedosa diante das vistas de seus filhos. Já era motivo suficiente para ser honrado por eles. E ainda continuava sendo seu pai. E então, os versos que se seguem, a partir do verso 25, nós temos a profecia de Noé sobre seus filhos. Noé, de forma profética, pronuncia maldição e bênção. No verso 25, Noé declara o seguinte: então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus filhos. O espírito de profecia vem sobre ele, assim como veio sobre Jacó, lá em Gênesis capítulo 49, quando ele estava prestes a morrer. Noé, meus irmãos, agora diz a seus filhos o que acontecerá com eles, o que lhes sucederá no futuro. Portanto, longe de ser uma simples maldição, essas palavras de Noé são uma visão profética do curso que as gerações futuras tomariam. Elas são proferidas, não apenas de um pai para seus filhos, mas aqui também pelo representante de toda a raça humana neste momento histórico. Elas não devem ser entendidas como uma expressão de vingança da parte de Noé sobre aquele filho que pecou contra ele. Irmãos, nós devemos lembrar aqui que Noé, como pai e avô que está falando, não tem o desejo de pronunciar maldições sobre a sua própria família. No entanto, ele foi movido pelo Espírito de Deus para pronunciar uma mensagem profética sobre os tempos vindouros. Isso torna a nossa passagem, esta passagem desta manhã, crucial para a compreensão da história posterior, tanto do povo de Israel que seria estabelecido, quanto a nossa história como povo de Deus. O capítulo seguinte, capítulo de número 10, ele revela as gerações dos filhos de Noé. E a chave para a compreensão da história dessas famílias reveladas, descritas no capítulo 10, são encontradas aqui, nas palavras que Noé profere na nossa passagem de hoje. Vejam, essa história não apenas aconteceu por acaso, mas se desenvolveu de acordo com a vontade de Deus, proferida por Noé. Noé fala profeticamente, ou seja, ele pronuncia a palavra de Deus, e a história futura confirma que essa palavra é eterna e infalível. Parece estranho que a maldição seja pronunciada sobre Canaã, né? Parece que há algo esquisito aqui, que há algo estranho, porque quem pecou, quem cometeu tal pecado foi seu pai. Por que isso? Alguns comentaristas ou algumas interpretações tentam
explicar isso da seguinte forma. Eles sugerem que Canaã apresentava a mesma atitude, a mesma disposição que foi manifestada por seu pai. Mas o nosso texto não menciona isso em nenhum momento. Em nenhum momento é mencionado que Canaã tinha essa predisposição a pecar, assim como seu pai. O texto não nos fala isso. No capítulo seguinte, nós somos informados que Cã teve pelo menos 4 filhos. E ponto. São os únicos 4 filhos que são nos informados aqui. Vejam, apenas um deles recebe a maldição. O que isso quer nos dizer aqui? Que por esse fato, a maldição que é pronunciada, ela é restrita. Apenas 1/4 da família de Cã, certo? Não é nem 1/4 da família de Noé. É apenas 1/4 da família de Cã está sob essa maldição. Vejam, nem 1/3 da população ficará sobre tal maldição. Mas uma fração muito menor que isso. É por isso que a questão quanto à sua natureza deve ser considerada aqui. Por quê? Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Por muitos anos houve uma interpretação encontrada em alguns círculos de que era essencialmente a maldição da escravidão pronunciada sobre a raça humana. Não tem lógica alguma essa interpretação. E ela foi, de certo modo, abrangente. Muitos viam dessa forma. E desconsideravam o texto em seu contexto. Por quê? Não há qualquer evidência que apoie tal interpretação. Pelo contrário, capítulo 10, capítulo seguinte, a partir do verso 15 ao 19, demonstra claramente que esta visão é insustentável. A maldição que é pronunciada sobre Canaã é que ele será um servo dos servos para os seus irmãos. Isso deve ser tomado em um sentido muito restrito aqui, ou seja, seus próprios irmãos de sangue. Esta é a maldição sobre Canaã. Esta é a maldição sobre essa pequena fração da família de Noé. Veja, essa servidão para com Sem e Jafé é descrita de uma maneira muito distinta. Canaã tornou-se o pai daquelas nações que habitariam a Palestina e as suas áreas circunvizinhas em tempos posteriores, em tempos futuros, certo? Vejam, esses povos, eles foram conquistados por quem? Pelos israelitas, sob o comando de Moisés e um pouco mais à frente, Josué e Calebe. Quando se encheu a medida da iniquidade dos cananeus. Gênesis 15. A partir do verso 13 até o verso 16. Ou seja, a maldição pronunciada aqui estava se cumprindo. Quando os descendentes de Canaã, os cananeus e tantos outros que habitavam a terra de Canaã, começaram a ser subjugados pelo povo israelita. Os descendentes de Sem. Ok? Então, Noé, após pronunciar o que viria sobre Canaã, a partir dos versos 26, ele prossegue profetizando bênçãos direcionadas a Sem e Jafé. Meus irmãos, a bênção sobre Sem e suas gerações é expressa de uma maneira peculiar. O texto diz
o seguinte, nós lemos: bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Nas palavras de Matthew Henry, ele nos diz o seguinte: todas as bênçãos estão incluídas nesta. Ele continua: esta bênção foi a mesma conferida a Abraão e a sua semente. O Deus do céu não estava envergonhado de ser chamado de seu Deus. Nós lemos em Hebreus 11, verso 16, que o Senhor Deus não se envergonhava de ser chamado Deus de Abraão. E o que nós lemos aqui? Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Sem é suficientemente recompensado por seu respeito ao seu pai neste episódio. O próprio Senhor coloca a sua honra sobre ele para ser o seu Deus, o que é uma recompensa suficiente, mais que suficiente para todos os nossos serviços e por todos os nossos sofrimentos pelo seu precioso nome. Irmãos, Noé, ele dá a Deus a glória por esta obra que Sem havia feito. E em vez de abençoar e louvar aquele que foi o instrumento, ele bendiz e louva a Deus que foi o autor de tal bênção. Note que a glória de tudo o que em qualquer momento é bem feito por nós ou pelos outros, deve ser transmitida a Deus, deve ser transmitida somente a Deus com humildade e gratidão, pois é Ele, e somente Ele, que opera todas as nossas boas obras. Ele que opera as nossas boas obras em nós e por nós. Canaã, então, é particularmente escravizado a Sem. Ele será seu servo. Note que aqueles que têm ao Senhor como o seu Deus terão a honra e o poder deste mundo em uma medida que o Senhor considerar adequada. Canaã será servo de Sem. Deus, em sua soberania, será servido até mesmo por aqueles que se opõem a Ele e ao seu povo. Vejam, meus irmãos, os diversos povos descendentes de Canaã não conseguirão resistir quando Israel, um povo escravizado por séculos no Egito e peregrino no deserto por quase 40 anos, vier para tomar a terra de Canaã. Sem torna-se o pai do povo semita, e dele vieram os judeus, o povo de Israel. Jafé é o pai dos povos como os medos e os gregos, entre outros. Mas apenas Sem, embora Jafé tenha sido também abençoado por Noé, apenas Sem será o progenitor, aquele que dará origem ao povo que mais tarde formará o povo de Deus. Ainda assim, uma bênção significativa é concedida a Jafé. Bênção tal que não pode ser subestimada por nós. Primeiramente, Deus promete multiplicar Jafé de uma forma grandiosa, concedendo-lhe uma descendência numerosa. Isso é o quê? Isso é um favor de Deus nos tempos bíblicos. Ele
habitará então nas tendas de Sem, o que não significa que ele tomará o seu lugar, mas que, presta atenção, de alguma forma ele compartilhará a bênção destinada a Sem. Os irmãos conseguem conectar isso a algo? Jafé não tinha merecimento nem parte alguma na bênção que estava destinada a Sem. Porém, misericordiosamente, por graça, Deus o torna participante de tal bênção. Nessa profecia, meus irmãos, inicial, vislumbra-se que os descendentes de Jafé, embora não sendo Israel, compartilharão da bênção prometida a seu povo escolhido. E este aspecto aponta para judeus e gentios, sendo que reunidos no aprisco do Evangelho. É isso que o Senhor está revelando para nós de antemão. Judeus e gentios serão reunidos por meio de Cristo Jesus. Participarão da bênção destinada ao seu povo eleito da antiga aliança, por intermédio de Cristo Jesus. Sendo que este aspecto será totalmente realizado nos tempos do Novo Testamento, depois de muitos gentios se tornarem prosélitos. O que isso significa? Se tornarem convertidos. Ambos serão um em Cristo Jesus, conforme Efésios capítulo 2. E a igreja cristã, composta em sua maior parte por gentios, sucederá aos judeus nos privilégios de serem membros da igreja. É o que vivemos hoje. É o que nós desfrutamos hoje. Irmãos, a visão profética de Noé é ampla, profunda e gloriosa. Indo mais adiante, nós temos a conclusão da história de Noé. Versos 28 e 29. O capítulo se encerra destacando que Noé viveu mais 350 anos após o dilúvio, totalizando impressionantes 950 anos de vida. Essa vida longa certamente foi uma recompensa por sua piedade notável. Noé viveu para ver 2 mundos na terra, meus irmãos. Um mundo antes do dilúvio e um mundo pós-dilúvio. Contudo, ele também enfrentou a realidade inevitável da morte, que sobreveio sobre toda a raça humana, por consequência da desobediência de Adão no Éden, como representante, como nosso representante federal diante de Deus. Mas Noé, sendo herdeiro da justiça que é pela fé, experimentou uma tão grande salvação e anunciou de forma maravilhosa, de forma grandiosa, a glória que estava por vir. E quando ele morreu, meus irmãos, ele foi ver um mundo infinitamente melhor que estes 2 que ele tinha visto em vida.
vamos ao nosso quarto ponto. Quais são as lições para nós em tudo isso? O que tudo isso significa para nós hoje, meus irmãos? O que devemos aprender com essa passagem? Bem, eu não quero moralizar excessivamente o texto, pois o seu principal objetivo não é simplesmente ensinar lições morais, como vimos anteriormente, é explicar aos israelitas que estavam à beira da terra prometida, como eles chegaram até ali e o que estava por trás de tudo o que eles tinham enfrentado até este momento. O que estava por trás de todas as suas experiências ao longo do caminho. Porém, mesmo que o foco não seja diretamente a moralidade de tais eventos, a moralidade seria claramente entendida por um povo que já havia recebido a lei. Quando Moisés está entregando esse texto para explicar aos israelitas todo o contexto de tudo que eles estavam enfrentando, que estavam sofrendo, eles já haviam recebido a lei da parte de Deus. Em outras palavras, o objetivo não era apenas ensinar o que era certo ou errado. Isso já estava claro para eles, para o povo de Israel, mas mostrar o contexto de tudo o que eles estavam vivendo. Por isso, é essencial que identifiquemos as lições que podemos aplicar em nossas vidas hoje, através do nosso texto, de tudo que foi exposto esta manhã. Então, rapidamente, que lições podemos tirar dessa passagem? A primeira delas é que outras culturas não determinam a moralidade do povo de Deus. Irmãos, na época em que Gênesis foi dado aos israelitas, eles já haviam vivenciado, já haviam participado, já haviam se contaminado com muitas culturas e suas visões morais ou imorais concorrentes, certo? Vejam, muitas das leis que foram dadas por Deus a Israel proibiam práticas pagãs. Como, por exemplo, lá em Êxodo, no verso 19 do capítulo 23, nós vamos ler o seguinte: a proibição de ferver um cabrito no leite de sua mãe. Por que isso era proibido ao povo de Israel? Porque entre os povos pagãos que praticavam tal ritual, isso era um ritual praticado em busca de fertilidade. Vejam que, de forma prática, não deveria ser necessário que Deus desse uma ordem como esta, porque o povo de Israel já era numeroso. E ainda sendo numeroso por causa da idolatria e da inclinação carnal, pecaminosa, que habitava neles, eles ainda assim, sem precisar de fertilidade, eram levados a praticar rituais pagãos para obter mais fertilidade. Isso era puramente por desobediência a Deus, por obstinação. E nós vamos ver que amplamente nessas culturas a embriaguez e a nudez, que é mencionada aqui no nosso texto, eram frequentemente vistas como algo de maneira inteiramente positiva. Era praticada livremente, era praticada com frequência, porque eram vistas de forma positiva, como agradáveis aos deuses. E, na verdade, era ensinada até mesmo como algo que era exigido.
embriaguez e nudez, imoralidade. Essa passagem ensina que não devemos adotar esses valores estranhos, valores externos. Assim como os israelitas, somos constantemente bombardeados pelas influências do mundo ao nosso redor. Meus irmãos, nós não podemos sequer olhar para um outdoor na rodovia sem que venhamos a ver cenas de nudez praticamente explícitas. É constante, outdoors com pessoas em roupas íntimas. A nudez, a imoralidade é cultuada em nossos tempos atuais. É quase impossível não sermos influenciados, pois a propaganda e a péssima cultura que nos cerca estão em toda parte. Contudo, apesar de tudo isso, essa passagem nos lembra que não podemos olhar para fora para determinar o que é certo ou errado. Nossa visão de moralidade não deve ser definida por culturas não cristãs, mas pela palavra de Deus. Por quê? Porque ela nos revela a sua verdade sobre questões como álcool, nudez, honra, sexualidade, questões de raça, vida, adoração e muito mais. Muito mais. Por isso que ela é tida e mencionada pelos doutores, pelos pais da igreja, como a nossa regra de fé e prática. Nosso segundo ponto, ou a segunda lição que podemos tirar, é que a natureza de Deus, conforme revelada em sua palavra, determina a moralidade do povo de Deus. Eu lembro-me de uma vez em que me perguntaram por que o assassinato é errado. Minha resposta foi instantânea, foi automática. Porque a Bíblia diz que é errado. Ponto. Porém, meus irmãos, logo eu percebi que a verdadeira razão é mais profunda. O assassinato é errado porque Deus é vida. Não é só porque as Sagradas Escrituras proíbem o assassinato. Ela é errada porque Deus é vida e é o autor da vida. Por isso é errado. Percebem como a questão é mais profunda? Em outras palavras, toda a moralidade genuína está enraizada na natureza de Deus. E para que nós conheçamos Deus, conheçamos a natureza divina, ela é revelada onde? Nas Escrituras, a nossa regra de fé e prática. E por que ela é a nossa regra de fé e prática? Porque ela nos ensina o que é certo ou o que é errado? Não, porque ela nos ensina o que é certo ou o que é errado segundo a moralidade do próprio Deus. É por isso que nós devemos praticar o que é certo e não praticar o que é errado. A Bíblia é onde ele revela seu caráter, e é a partir disso que definimos o que é certo e o que é errado. Meus irmãos, essa lição é essencial. Não devemos apenas ler a Bíblia para buscar regras, mas para conhecer a natureza de Deus e, a partir disso, viver de acordo com os seus princípios. A moralidade cristã não é apenas uma lista de regulamentos, não é apenas uma lista de pode
ou não pode, mas é uma expressão do próprio caráter de Deus. A terceira lição que aprendemos é que honrar nossos pais é de extrema importância, mesmo que eles falhem. O quinto mandamento, nós lemos aqui em Êxodo, capítulo 20, e lemos todas as manhãs o que ele nos diz: honra teu pai e tua mãe. E ele é reafirmado pelo apóstolo Paulo em Efésios 6, do verso 1 ao 3. Ele faz isso para quê? Para nos lembrar que esse é o primeiro mandamento com uma promessa. Que promessa é esta? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ou seja, a palavra de Deus nos diz que para que vivamos bem, nós precisamos honrar a nossos pais. Esse mandamento não é limitado a crianças que ainda vivem sob o teto dos pais. Cã, por exemplo, um jovem que já passava dos seus 100 anos, que já era casado e tinha pelo menos 4 filhos, quando ele desonrou seu pai, trazendo maldição sobre os seus descendentes. Ele é um exemplo prático disso. Devemos honrar a nossos pais, mesmo após constituir a nossa própria família. Embora essa passagem não ensine diretamente sobre honrar pais, ela nos ajuda a perceber as profundas consequências da desonra praticada por filhos em relação aos seus pais. Desonrar nossos pais pode afetar gerações, como acabamos de ver nas ações de Cã. Mesmo que seus pais possam estar errados, a Bíblia nos chama a honrá-los como um meio de honrar ao próprio Deus. Isso não significa ser conivente com os seus erros. Nós até podemos expressar algum tipo de correção aos nossos pais, mas com honra e respeito, entendendo que eles são em autoridade superiores a nós. O mandamento de honrar nossos pais é muito maior do que parece à primeira vista, meus irmãos, e deve ser tratado com seriedade. Vejam, ele é firmado no Novo Testamento, ele é firmado no Antigo Testamento, lá em Êxodo, e reafirmado no Novo Testamento, ou seja, tanto na Antiga quanto na Nova Aliança, ele é de suma importância. Do mesmo modo, irmãos, ter um comportamento honroso como pais é crucial. Não podemos requerer honra de nossos filhos vivendo de forma desonrosa, de forma imoral e impiedosa. Pois também nós vemos o impacto das ações desonrosas de Noé nas gerações seguintes. Deus nos chama para ser exemplos de honra para nossos filhos. Devemos ser diligentes em viver de forma íntegra, em palavras, em atitudes e ações, e em ensinar nossos filhos a adorarem a Deus de maneira genuína, de maneira correta. O exemplo que damos aos nossos filhos é uma responsabilidade imensa, e nossas ações devem refletir essa consciência de tal responsabilidade. E a quarta e última lição que tiramos é: Deus é soberano, porém as nossas ações importam. A soberania de Deus é o ponto central dessa passagem.
e certamente o coração deste sermão. Pelo desígnio de Deus, nossas ações, até mesmo as aparentemente pequenas e insignificantes, como as que acabamos de ver nessa narrativa, moldam o curso da história. O que fazemos importa. Senhores, eu tenho certeza que Noé jamais imaginou que sua terceira taça de vinho abriria a porta para a imoralidade e que isso impactaria gerações futuras. É claro que, hipoteticamente, Noé não deve ter tomado só 3 taças de vinho. Isso nos ensina que nossas escolhas pecaminosas, mesmo aquelas que achamos que cometemos no escuro, longe dos olhos dos outros, podem trazer consequências devastadoras, não apenas agora, mas também no futuro. Por outro lado, nossas ações piedosas e em fidelidade ao Senhor podem ter efeitos de duração eternos, para sempre, para a eternidade. Uma conversa sobre o Evangelho com um descrente pode levar a gerações de fidelidade ao Senhor. Um ato de bondade, uma palavra de encorajamento ou um auxílio generoso dado em nome de Cristo pode transformar completamente a vida de alguém e ecoar pela eternidade. Ao mesmo tempo, sem um reconhecimento da soberania de Deus, o peso dessa realidade de erros e acertos e de suas consequências pode facilmente nos esmagar. Felizmente, podemos confiar que Deus, em sua soberania infinita, escolheu usar nossas escolhas para moldar a história, mas sempre dentro do escopo de seu plano eterno. Nada, absolutamente nada do que façamos, bem, bom ou mal, pode frustrar, manipular ou alterar os propósitos perfeitos de Deus. Nada. Senhores, embora seja um relacionamento misterioso entre as nossas ações e a soberania divina, essa passagem nos ajuda a entender como isso funciona na prática. Deus usa as nossas escolhas justas para realizar seus planos gloriosos, mas também Ele é infinitamente capaz de redimir até mesmo os nossos erros e pecados, encaixando-os perfeitamente nos desdobramentos de sua vontade soberana. Deus não é pego de surpresa por nada. Portanto, que possamos agir com fidelidade conforme Cristo nos chama, confiando que Deus usará nossos simples atos de obediência para cumprir seus propósitos perfeitos. E que também encontremos paz no fato de que até nossas falhas estão sob seu controle, sendo usados para a sua glória. Concluindo, por meio dessa narrativa, nós aprendemos lições valiosas sobre como viver no mundo de Deus e as consequências de obedecer ou desobedecer aos seus preceitos, aos seus mandamentos, à sua santa lei. Mas, acima de tudo,
essa narrativa nos ensina que Deus reina soberanamente sobre todas as coisas, conduzindo a história em direção à vinda de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa passagem marca a primeira menção do vinho na Bíblia. Curiosamente, irmãos, o mesmo instrumento que aqui aparece como símbolo de vergonha, desonra e pecado, seria transformado em um poderoso símbolo de redenção. O vinho, que na história de Noé contribuiu para o pecado e a desonra, viria a representar o sangue de Cristo Jesus, derramado injustamente, mas de maneira salvadora para redimir o seu povo. Aquilo que trouxe maldição na vida de Noé apontaria para a maldição que sobreviria sobre Cristo Jesus, a maldição que Cristo tomaria sobre si para reconciliar o seu povo com Deus. Assim, mesmo nessa breve, peculiar história do Antigo Testamento, nós vislumbramos o pronúncio da gloriosa redenção que haveria de vir. Portanto, eu proclamo a você hoje: olhe para Cristo, volte-se para Ele em busca de perdão pelos seus pecados. Se entregue a uma maior obediência, sabendo que seus pecados já foram perdoados nele. Essa passagem é um grande convite a ambos, a olharmos para Cristo, a nos voltarmos para Ele em busca de perdão, que ao entender que já fomos perdoados nele, buscar viver uma vida piedosa de obediência àquilo que é requerido de nós em sua santa palavra. Essa passagem é um grande convite a isso, pois ela nos leva mais perto do ponto culminante da história: o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Redentor perfeito. Que possamos, portanto, meus irmãos, responder a esse convite com fé, reverência e gratidão, glorificando a Deus em tudo o que fazemos. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.